Olá pessoal, meu nome é Luan Delis, sou professor na FX Concurso. Hoje nossa aula é de resoluções de questões acerca da Lei de Abuso de Autoridade. Bacana? Então vamos lá? Lei de Abuso de Autoridade, Lei número 13.869 de 2019. A primeira questão é a seguinte. 1. Constitui crime de abuso de autoridade quando as condutas praticadas pelo agente têm a finalidade. Lembra que eu falei para os senhores, senhoras, senhoritas, que antes de fazer uma prova no qual o edital menciona a lei de abuso de autoridade, eu preciso saber, primeiro, quem é o agente ativo, né? Quem é que tem possibilidade de ser agente ativo e ferir a lei de abuso de autoridade? Segundo, com qual finalidade aquele agente ele fere a lei de abuso de autoridade, né? Qual a conduta que ele pratica e para qual finalidade ele pratica, correto? Então nós sabemos aqui que a finalidade do agente ativo na lei de abuso de autoridade, que a questão está pedindo, a primeira questão, a A, vem o seguinte: beneficiar a si mesmo a terceiro. Pessoal, sempre quando vocês forem fazer prova de concurso público, vocês negritem, sublinhem o que está pedindo, né? Nós estamos pedindo aqui uma exceção, né? O que é abuso de autoridade, né? Qual a finalidade do abusador, né? Exceto, está pedindo aqui uma exceção acerca da finalidade da lei de abuso de autoridade, a finalidade do abusador. Então, se está pedindo a finalidade, né? E está pedindo o exceto, que não constitui aqui finalidade, nós temos que achar aqui a resposta que não está dentro da legislação. Então, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Se aquele agente ele está praticando aquele fato com a finalidade de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ele está cometendo, ele está ferindo a lei de abuso de autoridade. Beneficiar a si mesmo a terceiro está elencado dentro do Código, está elencado dentro do ordenamento jurídico na lei de abuso de autoridade. Se ele faz aquele ato, se ele faz aquela ação com a finalidade de beneficiar a si mesmo a terceiro, está correto, tá? Ele será penalizado à luz da lei de abuso de autoridade. Segundo, elucidar crimes de acordo com a legislação. Elucidar crimes de acordo com a legislação não está previsto na lei de abuso de autoridade. Terceiro, prejudicar outrem. Prejudicar outrem é uma finalidade do autor do crime de abuso de autoridade. Então, ele pratica com a finalidade de prejudicar outrem. Então, está correta. Aqui está correto, aqui está correto. Obter satisfação pessoal. Obter satisfação pessoal, isso também está elencado na lei de abuso de autoridade. Se ele pratica aquele ato com a finalidade de obter uma satisfação pessoal, ele fere a lei de abuso de autoridade. Então, a resposta que está errada, né? A exceção aqui da lei é a letra B, elucidar crimes de acordo com a legislação. Então, sempre que ele praticar um ato com a finalidade de beneficiar-se mesmo a terceiro, com a finalidade de prejudicar outrem, com a finalidade de obter satisfação pessoal, ele está ferindo aí a lei de abuso de autoridade e sofrerá as sanções previstas na mesma. Bacana? Pegar aí, acertar essa questão? Então vamos passar para uma próxima questão que já foi objeto de prova de concurso público. Dois. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, quando eu falo na advergência na interpretação da lei, se houver uma divergência em uma interpretação da lei por uma autoridade ou por outra, aquela divergência não poderá ser considerada para que se configure como abuso de autoridade. Então, essa questão aqui, esse enunciado aqui, por ser da CESP, né, certo ou errado, ele está certo. Bacana? Está lá no texto da lei, está lá na lei fria, está no código, está na lei de abuso de autoridade que
a divergência na interpretação da lei, ou seja, eu como autoridade divergir na interpretação de uma lei, eu não posso configurar aquela interpretação minha à luz da lei de abuso de autoridade. Então, não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação de uma lei. Bacana? Beleza? Questão de CESP, banca CESP, certo ou errado. Agora, questão 3. Fulgêncio é membro do Ministério Público Federal. É correto afirmar que Fulgêncio pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Ou seja, Fulgêncio é promotor de justiça. Se ele é membro do Ministério Público Federal, ele é procurador, né? Ele é promotor de justiça. Sendo promotor de justiça, ele se enquadra, né, na lei de abuso de autoridade, como autor em uma lei de abuso de autoridade, como sujeito ativo em uma lei de abuso de autoridade, caso ele venha praticar uma das condutas descritas lá naquela lei. Nós sabemos que o legislativo, o judiciário, o executivo, os membros do Ministério Público, né? Todas essas autoridades, eles são sujeitos ativo no crime de abuso de autoridade. Eles, ferindo a lei de abuso de autoridade, eles serão penalizados de acordo com os ditames descritos naquela lei. Bacana? Então, Fulgêncio, sendo membro do Ministério Público Federal, ele pode praticar aí os crimes previstos na lei de abuso de autoridade. A resposta aqui está correta. Bacana? Beleza? Espero que estejam entendendo. Essas questões número 2 e a questão de número 3 são da banca CESP. São questões anteriores aí que já foram pedidas em prova de concurso público. Beleza? São bem fáceis, né? 4. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, ou seja, depende da representação do ofendido. Pessoal, nas aulas anteriores, quem me assistiu aí, eu cansei de formar, cansei de elencar, cansei de demonstrar que essas questões são questões passíveis de cair em prova. Né? Se uma determinada pessoa, se uma determinada autoridade, se um determinado funcionário público, no exercício do seu mistério, né, ferir a lei de abuso de autoridade, aquela pessoa, aquela vítima não necessita representar para que se dê início a uma ação contra o autor dos fatos, contra o sujeito ativo dos fatos. Então, vamos dar uma desenhada aqui para ficar melhor esclarecido. Nós temos aqui o sujeito ativo dos fatos e nós temos aqui a vítima dos fatos. O sujeito ativo do fato pratica uma conduta contra a vítima em que fere a lei de abuso de autoridade. Abusa do poder, né? Abusa da autoridade. Bacana. Só que o Ministério Público, vamos colocar aqui MP, tomou conhecimento dos fatos. Eu preciso da representação dessa vítima para que se dê início a uma ação penal? Não preciso de representação dessa vítima para que se dê início a uma ação penal. Porque a ação penal, os crimes de abuso de autoridade, elas são de ação penal pública incondicionada. E quando eu falo incondicionada, eu estou tirando aqui a condição de representação da vítima. O Ministério Público pode agir sem representação da vítima, correto? Então, a ação, os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. Não depende da condição dessa vítima para que se inicie uma ação contra o ofensor, né? Contra o sujeito ativo aqui, contra aquela autoridade. Agora, vejamos bem, eu costumo dizer que os alunos, eles nunca podem cair de paraquedas em uma questão, nunca podem cair de paraquedas em um enunciado, correto? Por que cair de paraquedas, professor? Quando eu falo cair de paraquedas, eu quero dizer o seguinte, que eu começo aqui, os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Beleza, até aí tá ok, até aí eu sei que é verdade. Né? Agora, depois da vírgula, tem depende de representação do ofendido. Aí já matou, aí já errou. Não depende de representação do ofendido por se tratar de uma ação pública incondicionada.
Bacana? Beleza? Então, quando eu falo cair de paraquedas, não leem até a ação pública incondicionada, leia o enunciado todinho. Ou seja, depende de representação da vítima. Que você ler ali até a ação penal pública incondicionada, você vai lembrar, poxa, o professor Luan falou sobre isso, que a ação competente na lei de abuso de autoridade é a ação pública incondicionada. Beleza, vou marcar aqui como correta. Só que ele não termina de ler o enunciado, não termina de ler o que está pedindo. Bacana? Aí quando eu vou ver aqui, ou seja, depende de representação do ofendido, não depende de representação do ofendido. Então aqui o enunciado, aqui a resposta está errada. Está certa até ação penal pública incondicionada, mas quando eu passo a ler depende de representação do ofendido, ela se torna errada. Bacana? Espero ter conseguido transmitir as informações que são pertinentes para vocês. Questão número 5. Contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de... Pessoal, nós sabemos, já foi explicado em aula, que nós temos aqui a denúncia, né? E dentro dessa denúncia existe um prazo para que ele seja iniciado. Se por acaso o Ministério Público ele tomar conhecimento de que uma autoridade feriu a lei de abuso de autoridade, ele tem que adentrar com essa ação, ele tem que oferecer a denúncia dentro do prazo legal. Agora vamos imaginar que um membro do Ministério Público, ele gosta de assistir muito Netflix, né? Aí começa a assistir Netflix, tomou conhecimento que inicialmente de que ocorreu ali um crime, né? Que uma autoridade feriu a lei de abuso de autoridade, né? Um funcionário no exercício do seu ministério feriu a lei de abuso de autoridade e beleza. Só que, porém, começou a assistir uma série do Netflix e deixou o prazo para entrar com ação penal pública fluir, né? Precluir, ou seja, ultrapassou-se o prazo. Desta feita, ultrapassando-se o prazo, nós temos aqui a figura do ofendido. Ofendido aqui é a vítima. A vítima fala assim, peraí, o Ministério Público deixou ultrapassar o prazo para oferecer a ação competente, para adentrar com a ação competente. E agora, o que eu vou fazer? Passando-se o prazo para adentrar com uma ação competente, essa vítima aqui, ofendido, ele pode entrar com ação que se chama ação privada subsidiária. O que é subsidiária? Ou seja, se não entrou com ação penal pública incondicionada, que era de competência do promotor, então vou fazer o seguinte, já que ele não entrou, ficou assistindo Netflix e perdeu o prazo, eu vou adentrar com uma ação subsidiária da pública. Correto? Que é a ação privada. Então, essa ação privada subsidiária da pública, ela tem que ser atentada no prazo legal. E qual é o prazo legal que eu informei lá na aula passada? Vocês lembram? É o prazo de 30 dias? É o prazo de 6 meses? É o prazo de 12 meses? É o prazo de 3 meses? É o prazo de 3 meses? Não. É o prazo de 12 meses? Não. É o prazo de 30 dias? Não. O prazo para que seja interposta a ação privada subsidiária da pública é de 6 meses, tá, pessoal? Então, quem acertou aí tá de parabéns, beleza? As bancas não gostam muito de pedir penas, né? Mas eles gostam muito de pedir prazos. Então, se atentem aos prazos. Tudo que se diz a respeito a prazos, as bancas gostam de pedir, tá? Cai matando aí na prova de vocês, beleza? Então vamos passar à frente aqui. Questão número 6. Se um magistrado for condenado por um crime de abuso de autoridade, um dos efeitos dessa condenação é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 3 anos, 2 a 5 anos, 1 a 5 anos, 5 a 8 anos. Pessoal, o texto da lei, a lei fria, né? Ela diz
1 a 5 anos, tá? 1 a 5 anos a inabilitação, caso ele seja condenado aí em crime à luz da lei de abuso de autoridade, beleza? É de 1 a 5 anos a sua inabilitação para exercício daquele cargo, mandato ou função pública, beleza? Inabilitação. Sempre grave essa frase aí, grave essa palavra, grave esse prazo, beleza? Bora passar aqui. 7. Dorgival, procurador federal, foi condenado por crime de abuso de autoridade. Um dos efeitos da condenação pode ser a perda do seu cargo público de forma automática. De forma automática, eu vou grifar, é a perda do seu cargo público. Pessoal, nós sabemos que quando uma pessoa ela é sentenciada, né, nós temos os efeitos da condenação, né? Lembra daqueles efeitos da condenação que eu informei no início das aulas acerca da lei de abuso de autoridade? Que um dos efeitos da condenação, primeiro, reparação do dano à vítima. Segundo, inabilitação para exercício do cargo ou mandato, né, que é o prazo de 1 a 5 anos. E terceiro ali é a perca do cargo ou mandato, correto? Só que os efeitos da condenação, eles não são automáticos. Mas, professor, agora você me deixou confuso. Como é que é essa questão de não automática, né? Por que não automático? Para que esse agente público, que é o procurador federal, ele tenha a perda do seu cargo, ele precisa ser o quê? Reincidente. Onde? Na lei de abuso de autoridade. Ele precisa ser reincidente na lei de abuso de autoridade para que ele tenha a perda do seu cargo ou função. Ele precisa ser reincidente na lei de abuso de autoridade, uma questão passível de cair em prova de concurso, ainda mais na carreira aí da área militar, né? Se você está assistindo nossas aulas com esse fito, com esse propósito de prestar um concurso na área militar. Bacana? Então, primeira questão, para que ele tenha a perda do seu cargo ou função, essa perda ela não pode ser automática. Bacana? Faz-se necessário, mister necessário, que ele seja reincidente, mas não é a reincidência genérica. É uma reincidência específica. Por que uma reincidência específica, professor? Tem que ser reincidente da lei de abuso de autoridade. Ele tem que ter cometido um crime anterior àquela sentença, só que esse crime anterior àquela sentença também tem que ser um crime que conste dentro da lei de abuso de autoridade. Ah, professor, então não pode ser aqui, artigo 157. Vamos imaginar que o procurador federal praticou aí o artigo 157. O artigo 157 está dentro da lei de abuso de autoridade? Está? Não está. Professor, então quer dizer que se ele praticar ali, artigo 12 da lei de abuso de autoridade, que lá diz que deixar de comunicar a prisão de forma injustificada à autoridade judiciária no prazo legal, comete crime de abuso de autoridade. Beleza, cometeu aqui. Quer dizer, se ele cometer esse crime aqui em 2020, aí depois ele comete outro crime ali, vamos dizer ali que é artigo 12 também, em 2021. Quer dizer então que 2021 ele é reincidente? Sim, ele é reincidente porque ele cometeu um crime da lei de abuso de autoridade em 2020 e cometeu outro crime da lei de abuso de autoridade em 2021. Então, ele é reincidente, é uma reincidência específica daquela lei. Bacana? Então, a perda do cargo ou mandato ele não pode se dar de forma automática. Tem que se observar a reincidência. E a reincidência ela tem que ser reincidência de lei de abuso de autoridade. Não pode ser uma reincidência genérica. Exemplo, artigo 157, artigo 121, artigo 155, artigo 180, artigo 217, correto? Então, não pode ser essas reincidências curtidas lá em outras legislações. Tem que ser a reincidência contida dentro da lei de abuso de autoridade. Bacana? Por isso que a questão aqui está errada, porque não é de forma automática. Tem que observar a reincidência. Bacana? Explicado? Então, vamos passar à frente. 8. Para que um servidor público condenado por crime de abuso de autoridade
sofra a condenação da perda do cargo ou função pública, é necessário haver a reincidência em crime de abuso de autoridade, devendo ser declarada motivadamente da sentença. Foi o que eu acabei de explicar, né, pessoal? Então, a resposta aqui está correta. Tem que haver a reincidência. E já foi explicado essa questão 8 aí na questão 7, né? 9. As penas privativas de liberdade poderão ser substituídas por penas restritivas de direito. Pessoal, nós sabemos que quando dá sentença condenatória, lá elenca o magistrado que condena fulano de tal a tantos anos de prisão, né? Só que esses tantos anos de prisão quer dizer pena privativa de liberdade, né? Tantos anos de prisão, pena privativa de liberdade, prisão. Essa prisão, ela poderá ser substituída por penas restritivas de direito. Pode acontecer isso, eu posso, ao invés de condenar aquela pessoa à prisão, e no momento da sentença o juiz fala, converto, né, as penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito. Pode-se utilizar essa terminologia? Dentro da lei de abuso de autoridade, permite que as penas privativas de liberdade elas sejam convertidas em penas restritivas de direito? Sim, a lei de abuso de autoridade permite que as penas privativas de liberdade elas sejam convertidas em penas restritivas de direito. Ao invés de eu privar uma pessoa da liberdade, né, naquela sentença, eu vou condenar ela, mas naquele momento, após eu condenar, eu vou colocar uma vírgula e ali eu vou seguir ali. Eu vou transferir aquela pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direito. Bacana? Beleza? Tranquilo? O sinal está chegando aí do outro lado? Espero que sim. Então, a resposta aqui da questão 9 está correta. Bacana? Certinho? Então, vamos passar aqui adiante. O sujeito ativo, né, dos crimes de abuso de autoridade é quem é que pode praticar crime de abuso de autoridade? Quem é sujeito ativo? Quem é que a lei dá essa possibilidade, né? Fala assim, se você praticar aquele crime, você está ferindo a lei de abuso de autoridade. Então, quem é o sujeito ativo? A. Pessoa que exerça cargo ou função pública remunerada. B. Pessoa que exerça cargo ou função pública em caráter definitivo. C. Pessoa que exerça cargo ou função pública em posto de chefia. D. Pessoa que exerça cargo ou função pública, ainda que de forma transitoriamente ou sem remuneração. Pessoal, quando eu falo em questões, quando eu falo em concurso de nível médio, vocês têm que se atentar à lei fria, tem que se atentar o que está ali naquele material de lei fria. Bacana? Vocês têm que se atentar àquele texto. E lá no texto da lei de abuso de autoridade diz que é sujeito ativo da lei de abuso de autoridade. Eu ainda dei vários exemplos. Essa questão aqui não tem como vocês errar nada da prova, porque foram vários exemplos, eu cansei de informar, né? Falei por várias vezes o sujeito ativo da lei de abuso de autoridade. Foi um dos primeiros, uma das primeiras questões que eu abordei aqui. Falei que vocês não poderiam ir para a prova sem saber essa questão. Então, pessoa que exerça cargo ou função pública remunerada é um sujeito ativo. Pessoa que exerça cargo ou função pública em caráter definitivo é um sujeito ativo. Pessoa que exerça cargo ou função pública em posto de chefia é um sujeito ativo. Mas lá no texto da lei está mencionado dessa forma? Não está mencionado dessa forma. Lá no texto da lei fria está pessoa que exerça cargo ou função pública ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Eu grifei, sublinhei essas duas palavras, transitoriamente e sem remuneração. Por que eu fiz isso? Para demonstrar que, ainda que aquela pessoa esteja exercendo uma função pública ali de forma transitória, né, que não seja de forma definitiva, ela é sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Ela pode praticar crimes de abuso de autoridade. E mesmo que essa pessoa esteja ali transitória, e vamos piorar a situação dela um pouquinho, e sem remuneração.
ela também está ali, à luz da lei de abuso de autoridade, pode ser um sujeito ativo. Eu ainda dei exemplos do mesário. O mesário é convocado para trabalhar nas eleições. Ele está ali de forma transitória. Ele está ali de forma não remunerada. Eu falei ainda sobre o jurado. O jurado, ele é convocado para compor o corpo de jurado em um determinado júri. Ele está ali de forma transitória. Ele está ali de forma não remunerada. Então, a questão a ser marcada aqui é a letra D de dado, D de Deus. Bacana? Então vamos passar aí à frente. Os crimes de abuso de autoridade são processados mediante ação pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, ação penal privada. Pessoal, essa questão aqui, né? A outra já respondeu essa aqui, né? Nós já trabalhamos aí. Os crimes de abuso de autoridade são processados mediante ação pública incondicionada. Lembra que eu falei sobre a condição? Eu tiro aqui o incondicionado, eu não dependo da condição. Então, se eu não dependo da condição do ofendido, é ação pública incondicionada. O outro, ação penal pública condicionada? Não é condicionada. Ação penal pública condicionada? Não é condicionada. Ação penal privada? A ação penal privada só poderá ser exercida se tiver ali o Ministério Público que não oferecer a ação penal pública incondicionada dentro do prazo legal, né? Então, só assim poderá ser exercida, mas os crimes de abuso de autoridade são processados mediante a ação pública incondicionada, que já foi questões aí que eu já bati de frente aí e falei que são questões que têm possibilidades de cair na prova do concurso público. Beleza? Bacana? Doze. Dentre os crimes abaixo cometidos por funcionário público, qual não constitui abuso de autoridade? Está perguntando aqui. Não constitui, não cai de paraquedas na questão. Né? Grife lá o que está pedindo o enunciado. Está pedindo que não constitui crime de abuso de autoridade. Atentado à liberdade constitui crime de abuso de autoridade? Você, professor, mas como é esse atentado à liberdade? Vamos imaginar que você não está em flagrante delito, vamos imaginar que não tem uma ordem escrita fundamentada no juízo de direito de uma autoridade judiciária para te prender, que também é chamado de mandado de prisão. Então, se aquela autoridade ele atenta contra a sua liberdade de locomoção, sem ter um flagrante delito, sem ter um mandado de prisão, constitui abuso de autoridade. Bacana? Cobrança indevida de emolumentos pelo carcereiro constitui abuso de autoridade, né? Cobrança indevida, cobrar emolumentos, né? Cobrar pecúnia dos presos. Deixar de comunicar ao juiz a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, é crime de abuso de autoridade. Então, a resposta aqui que não constitui abuso de autoridade é o peculato. Bacana? Beleza? O sinal está chegando aí do lado da tela. Espero que sim. Vamos passar para a nossa próxima questão. 13. No que se refere a crime de abuso de autoridade e ao seu processamento, julgue o próximo item. Constitui abuso de autoridade impedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo a qual a lei garante publicidade. Pessoal, eu informei que o advogado ele tem acesso a qualquer processo administrativo, qualquer processo judicial no qual esteja representando o seu cliente. Correto? Só não terá esse acesso ao processo administrativo quando tiver diligências em andamento. Então, quando houver diligências em andamento, ele não pode ter acesso àquele procedimento. Mas, em regra, pelo enunciado, diz que constitui abuso de autoridade de pedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo. Aqui não mencionou nada acerca de diligência, né? Então, a resposta está correta. Beleza, pessoal? Então, passando aqui à frente. 14. Acerca da natureza jurídica das ações penais nos crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Depende de representação da vítima. Ó, você ver como as bancas cobram a ação necessária, a ação competente na lei de abuso de autoridade.
né? Isso aqui são várias questões que já caíram em prova de concurso público. Depende de representação da vítima? Nós estudamos, já lemos, relemos, já foi debatido isso aqui, que não depende da representação da vítima, né? Está pedindo aqui a resposta correta. De regra, são crimes de ação penal pública incondicionada. Até aqui está bom. Conquanto seja necessário a representação criminal da vítima. É necessária a representação criminal da vítima? Não é necessário, porque se é ação pública incondicionada, esse condicionado aqui, né? Se é incondicionada, não depende da representação da vítima. D. O Ministério Público pode oferecer a denúncia desde que esta venha instruída com a representação da vítima? Não, é errado também. D. C, né? Agora D. Quando a autoridade praticar o abuso contra o particular, danificando, por exemplo, um bem de sua propriedade, a vítima oferecerá queixa-crime contra o abusador, caso que a ação penal será privada? Não. Todos os crimes praticados com abuso de autoridade são processados mediante ação penal pública incondicionada, embora seja possível ao lesado propor ação privada subsidiária da pública ante a inércia do órgão ministerial. Ou seja, se o órgão ministerial começou a assistir Netflix, esqueceu de adentrar com ação pública incondicionada no prazo legal, o que o ofendido pode fazer? Intentar a ação penal pública subsidiária, ação privada subsidiária da pública, ante a inércia do membro do Ministério Público que tomou conhecimento daquele fato ilícito praticado por um agente público que feriu a lei de abuso de autoridade, mas não entrou com ação pública incondicionada dentro do prazo legal, porque estava assistindo Netflix e perdeu o prazo. Sendo assim, a vítima ela pode adentrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Bacana? Beleza? Ok? Então vamos passar aqui adiante. 15. Hércules, delegado de polícia, efetuou uma prisão em flagrante delito, mas deixou de comunicar ao juiz competente de imediato a prisão da pessoa, mesmo estando obrigado a fazê-lo. Segundo as leis brasileiras, essa omissão de Hércules constitui crime de omissão delituosa, tortura, omissão de socorro, abuso de autoridade, usurpação de poder. Pessoal, nós sabemos aqui, vai lá se você estiver com a lei aberta de abuso de autoridade, vai lá no artigo 12, tá? Deixar de comunicar a prisão à autoridade judiciária no prazo da lei, né? Então, abuso de autoridade, letra D. Bacana? Beleza? Tranquilo? O sinal está chegando aí do outro lado? Espero que sim. Vamos passar para a próxima questão. O delegado de polícia que efetua a prisão de determinado cidadão e não comunica ao juiz competente comete o delito de abuso de autoridade. Beleza. No entanto, a autoridade judiciária que não ordena o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe tenha sido comunicada pratica apenas infração administrativa. Pessoal, quando eu falo não caiam de paraquedas em uma questão, é aqui que eu estou querendo mencionar de novo. O delegado de polícia que efetua a prisão de determinado cidadão e não a comunica ao juiz competente comete o delito de abuso de autoridade. Beleza, correto. Lá, artigo 12, né, da lei de abuso de autoridade. Até aqui tudo bem. Aí vocês vão lá, caem de paraquedas e marcam a questão correta. Só que não termina de ler o enunciado. O que o enunciado está querendo dizer? No entanto, a autoridade judiciária que não ordena o relaxamento de prisão, detenção ilegal, pessoal, até aqui, vamos parar aqui. É sabido e consabido, dentro da lei de abuso de autoridade, que a prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Isso mesmo. A prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Olha aqui para você ver. No entanto, a autoridade judiciária que não ordena o relaxamento da prisão e detenção ilegal,
que lhe tenha sido comunicada pratica apenas infração administrativa. Aquele juiz, aquela autoridade judiciária pratica apenas infração administrativa quando deixa de relaxar a prisão ilegal? Sendo que lá na Lei de Abuso de Autoridade diz que a autoridade judiciária que deixar de relaxar a prisão ilegal fere a Lei de Abuso de Autoridade. Comete crime de abuso de autoridade. Então, a resposta está errada, porque ele não pratica apenas infração administrativa, ele fere a Lei de Abuso de Autoridade. Bacana? Beleza? O sinal chegou até aí, do lado da telinha. Espero que sim, e espero também que tenha conseguido absorver, conseguido resolver as questões aí do outro lado. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.